1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. O último grupo das epístolas de Paulo é chamada de epístolas pastorais, por causa da ênfase dada pelo apóstolo às responsabilidades pessoais e tarefas públicas do pastor, literalmente pastor de ovelhas de uma igreja local. Essas recomendações são endereçadas a dois companheiros mais íntimos do apóstolo, Timóteo e Tito. São essas as últimas cartas de Paulo, datadas próximo ao fim da sua vida, por volta de 63 a 67 d.C. Principalmente em 2 Timóteo, Paulo aparenta antever a morte. Embora os estudiosos tenham opinião dividida sobre a autoria dessas cartas, pressupomos aqui que elas sejam paulinas. Elas refletem a vida do apóstolo entre o período de sua prisão mencionada em Atos e a sua execução alguns anos depois. 1 Timóteo. Contexto. Aparentemente, tendo se convertido por intermédio das pregações de Paulo em sua primeira viagem à Galácia, Timóteo aparece nas páginas do Novo Testamento em Atos 19. Quando Paulo retornou àquela região, encontrou Timóteo outra vez, provavelmente na cidade de Listra. O apóstolo chama de verdadeiro filho na fé e amado filho. Tendo sido educado por sua mãe, que era judia, embora seu pai fosse grego, Timóteo conhecera o Antigo Testamento desde a infância e agora convertido ao cristianismo, dele dava um bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônio. Timóteo acompanhou Paulo a partir daquela data, tendo sido deixado mais tarde pelo apóstolo em Éfeso, para tentar solucionar alguns problemas na igreja da cidade, principalmente algumas dificuldades doutrinárias e supervisionar sua organização e conduta. Quando Paulo escreveu a Timóteo de Roma, pediu-lhe que logo viesse vê-lo, trazendo consigo João Marcos e alguns de seus pertences. Não sabemos se Timóteo realmente conseguiu chegar antes da execução do apóstolo. A partir do conteúdo dessas cartas, bem como de referências esparsas de outras epístolas, podemos perceber que Timóteo era um obreiro fiel e diligente, estimado por Paulo. O fato de o apóstolo lhe ter entregado a responsabilidade de liderar uma importante igreja mostra a confiança que ele tinha no companheiro. Podemos também concluir que Timóteo precisou eventualmente de incentivo e estímulo da parte de Paulo, talvez devido a uma timidez natural. Como um homem de Deus, foi exortado a imitar seu Senhor, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão e a guardar o que foi confiado. Propósito. Essa carta tem duas facetas. A primeira é a ênfase sobre Timóteo como pessoa. Ele tem determinadas responsabilidades a cumprir como ministro do Senhor e como exemplo de conduta. A outra é a ênfase sobre as responsabilidades ministeriais de Timóteo. Ele deve garantir que os membros da igreja de Éfeso recebam o ensino apropriado, organizem-se e saibam administrar a igreja. A primeira faceta está presente principalmente no capítulo 1. A segunda encontra-se basicamente nos capítulos 2, 3 e 5 e 6, do versículo 1 ao 10. Como é de esperar, a distinção entre essas duas facetas não é muito clara. Não podemos separar de maneira lógica as responsabilidades pessoais das responsabilidades ministeriais. O esboço. Nós temos saudação, deveres de Timóteo, exortações para a ordem da igreja, oração e adoração, exigências para os oficiais da igreja, presbíteros e diáconos, os parênteses e a introdução para as atividades eclesiásticas e a conclusão no capítulo 6. Características básicas. Como a segunda carta de Timóteo fala sobre ele, aqui analisaremos as características básicas de organização e administração eclesiástica. Primeiro, a igreja ideal deve caracterizar-se por uma vida de oração. No início da carta encontra-se as regras para o exercício da oração e os alvos que devem ser postos para ela. Então, o apóstolo, para expor o desempenho das respectivas funções de homens e mulheres na igreja, a prioridade deve ser a oração e o serviço em vez da aparência física. Os homens recebem a incumbência oficial de agir como mestres e administradores. Em segundo lugar, a igreja ideal deve caracterizar-se por uma organização apropriada. Essa passagem enumera as qualificações para presbíteros, diáconos e mulheres diaconisas. Esses requisitos dizem respeito às qualidades morais e espirituais do indivíduo que deseja exercer um daqueles cargos e revela as funções que deve desempenhar. Podemos perceber que a igreja do primeiro século mantinha padrões elevados de conduta.
Em terceiro lugar, a igreja ideal deve caracterizar-se por uma administração apropriada de muitas atividades. Enfatiza-se primeiramente o cuidado para com as viúvas e suas responsabilidades. Se a viúva for idosa e desamparada, a igreja deve cuidar dela. Se tiver filhos ou netos, então estes devem atender às suas necessidades. Se for jovem, a recomendação de Paulo é para que ela se case novamente e constitua família. Em seguida, encontram-se instruções com respeito à função dos presbíteros, dos servos, dos mestres, e cada um deve desempenhar suas tarefas sabendo que prestará contas ao Senhor. Tito. Contexto. Supomos que a semelhança de Timóteo, Tito se tenha convertido por intermédio de Paulo. O apóstolo chama-se de verdadeiro filho, segundo a fé comum. Ele era grego, possivelmente natural de Antioquia da Síria, quando Paulo e Barnabé partiram dali, indo para Jerusalém, a fim de defender seu ministério diante dos líderes da igreja daquela cidade. Tito os acompanhou. Ele foi apresentado como exemplo de gentil que se tornara cristão, sem a necessidade de ser circuncidado. Dessa forma, ele ilustra o princípio que Paulo menciona em Gálatas 2. Embora pareça estranho o nome de Tito, não figura em Atos. Os principais companheiros do apóstolo Paulo, apenas Tito e Lucas não são mencionados pelo nome, embora esse último esteja incluído anonimamente nos trechos em que se usa o pronome nós. A principal imagem que conseguimos de Tito, além das referências na epístola que leva seu nome, retiramos de 2 Coríntios. Ele aparenta ter sido o tipo de pessoa que tem a capacidade de achar soluções para problemas. Por isso, Paulo o enviou a lidar com situações difíceis na tentativa de buscar soluções. Ao escrever aos Coríntios, o apóstolo se alegra por ter sido confortado pelo retorno de Tito, porque as esperanças de Paulo para com a igreja parecem ter sido justificadas. Isso dá a entender que Tito alcançara sucesso em contornar o problema. Ele também foi enviado para recolher a contribuição prometida para a igreja em Jerusalém. Por estarem sendo relapsos em cumprir seu ministério, Paulo incentiva os coríntios a demonstrarem a prova do vosso amor e da vossa exultação a vosso respeito, para com que os seus companheiros de trabalho. Vemos na epístola de Tito que Paulo deixou seu companheiro na ilha de Creta para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros. Como foi o caso de Timóteo, em Éfeso, Tito foi incumbido a organizar e a administrar essas igrejas, além de desenvolver um programa adequado de ensino. Sua última aparição no Novo Testamento está em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 10, onde lemos que ele partiu de Roma em direção à Dalmácia, aparentemente para, mais uma vez, representar a Paulo. A epístola tem como tema a sã doutrina. A compreensão correta da verdade se manifesta por meio de boas obras. As boas obras não são a base da salvação, mas sim, é a evidência de que ela foi alcançada. De esboço. Temos a saudação, introdução de Paulo a Tito, com relação às igrejas, relação a indivíduos, relação com o mundo, relação com as heresias, notas pessoais e a conclusão no capítulo 3. Propósito e conteúdo. Aparentemente, o principal problema em Creta advinha dos falsos mestres, principalmente os de circuncisão, isso é, judeus, que Paulo chama de insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores. Eles estavam ensinando fábulas judaicas e introduzindo discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Juntamente com isso, havia o relaxamento moral dos cretenses e um comportamento relapso por parte de alguns membros da igreja. Para combater essas vaidades, Paulo incita Tito a buscar essa doutrina, enfatizando que a palavra de Deus é a base da fé cristã. Quando alguém verdadeiramente acolhe esse ensino, o resultado se manifesta por boas obras. A doutrina da pessoa de Deus também recebe destaque na epístola. Há várias referências ao Pai, outras ao Filho e também ao Espírito Santo. As passagens contidas no capítulo 2 e no capítulo 3 enfocam a doutrina da salvação. A graça de Deus não apenas salva, mas também instrui o crente e lhe dá esperança. Os que foram redimidos devem mostrar mudança de caráter. Notemos ainda as 4 palavras importantes que descrevem o caráter de Deus com relação à salvação.
benignidade, amor, misericórdia e graça. Se comparadas a 1 Timóteo, as instruções entregues a Tito com relação aos oficiais da igreja não são mais sucintas. Nessa carta, vemos apenas a descrição do cargo de presbítero ou bispo. Não há menção a diáconos. Mais uma vez, reforça-se a necessidade de haver homens com elevadas qualidades espirituais e morais. Eles devem ser exemplares no caráter e hábeis em suas funções. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. 2 Timóteo. Contexto. Na época em que essa carta foi escrita, Paulo aguardava sua execução. De acordo com a tradição, ele estava aprisionado na prisão de Mamertina, em Roma, em circunstâncias bem menos favoráveis do que as mencionadas em Atos 28, no versículo 30. Aparentemente, ele aguardava a morte em vez de esperar pela libertação. Propósito e conteúdo. A segunda epístola de Paulo a Timóteo contém as últimas palavras de Paulo registradas no Novo Testamento. Analisamos essa carta com interesse especial em busca de pensamentos do grande apóstolo, enquanto ele vislumbra o fim de sua vida e de seu ministério. Tendo de encarar a morte sozinho, exceto pela companhia de Lucas, a principal preocupação de Paulo era com o bem-estar de Timóteo e o sucesso de seu trabalho em Éfeso. As principais exortações que aparecem ao longo dessa carta merecem cuidadosa atenção. Reavives o dom de Deus que há em ti. Não te envergonhes, pelo contrário, participa comigo do sofrimento. Mantém o padrão das sãs palavras. Guarda o bom propósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. Recomenda essas coisas. Procure apresentar-te a Deus aprovado. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Prega a palavra. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Cumpre cabalmente o teu ministério. Essas recomendações constituem o foco principal da epístola. Ela é uma carta de conselhos pessoais. Esboço. Temos saudações, ações de graças a Timóteo, exortação a Timóteo, advertência a Timóteo, última incumbência entregue a Timóteo, instruções pessoais a Timóteo e a conclusão no capítulo 4, no versículo 22. Peculiaridades. Devemos fazer uma breve consideração de 2 ou 3 passagens notáveis nessa epístola. O capítulo 2 caracteriza-se por 7 metáforas usadas para descrever o crente. Utilizando-se dessas figuras de linguagem, Paulo deixa claro a Timóteo as múltiplas facetas do ministério cristão e as responsabilidades relacionadas a cada uma delas. Como uma criança deve ser forte e ativo, como um soldado deve sofrer as tribulações e agradar seu superior, como um atleta deve obedecer às regras do jogo, como um lavrador deve trabalhar e ter total participação nos resultados, como trabalhador deve ser diligente, manejando bem a palavra de Deus. Como um vaso deve ser honroso, pronto para ser usado pelo mestre. Como um servo deve ser gentil e prestativo. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 14 ao 17, encontra-se uma das passagens clássicas sobre a natureza das Escrituras. Elas são divinas. A palavra escrita é inspirada por Deus. O Senhor a entregou à humanidade. Como resultado, sua mensagem foi transmitida fielmente. Ela é capaz de instruir a respeito da salvação e capacitar plenamente o homem de Deus. A carta se encerra com uma série de comentários pessoais, incluindo o pedido para que logo Timóteo visitasse Paulo, se possível, antes do inverno. Enquanto estava naquele cárcere, o apóstolo queria ter de volta sua capa para se aquecer e seus livros para poder estudar. Mesmo no final da vida, ele permanecia ativo e alerta. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Tiago, Hebreus e 1 Pedro. Durante o primeiro século, houve períodos em que a igreja, em um ou outro lugar, experimentou sofrimento e tribulação. Essas provações vinham de várias fontes e até mesmo ponto por diferentes motivos, mas todas eram igualmente opressoras. Levavam os cristãos a um sentimento de perplexidade e os faziam questionar a razão para que tudo aquilo acontecesse em sua vida. Se a data do registro da carta de Tiago está correta,
45 depois de Cristo, tornando-o assim o livro mais antigo do Novo Testamento, ela reflete as provações pelas quais a igreja passou logo depois de sua fundação. Descreve provações externas e internas, relembra sofrimentos ocorridos em datas anteriores, experimentados pelos profetas e por Jó, e exorta a pessoa que sofre a orar. O livro, aparentemente endereçado ao convertidos judeus da dispersão, é na verdade um tratado sobre fé que perdura diante de qualquer obstáculo. Hebreus, também escrito para convertidos judeus, faz referência aos sofrimentos dos crentes, escrito em um período posterior a Tiago, provavelmente pouco antes de 70 depois de Cristo. É uma exortação para que os cristãos sigam avante e perseverem, mesmo em meio a muitas pressões. Independentemente de onde foi registrada, se em Roma ou próxima cidade ou ainda em outro lugar, essa carta reflete as sérias condições existentes naquela época, próxima ao fim do reinado de Nero. A primeira epístola de Pedro, em amplitude muito maior, também menciona esse problema. Nela, a ideia de sofrimento aparece várias vezes, sendo usada tanto com referência ao sofrimento de Cristo como ao sofrimento de seu povo. Esse assunto é abordado principalmente no capítulo 4, do versículo 12 ao 19. Naquela época, a perseguição promovida por Nero contra os cristãos romanos pode ter sido sentida também em algumas das províncias, ou pelo menos era feita essa ameaça. Assim, Pedro escreve para transmitir esperança e oferece a perspectiva apropriada da situação. Tiago. Inquestionavelmente, Tiago é um dos livros mais realistas do Novo Testamento. O autor lida com questões cotidianas, abordando assuntos tais como conversas, empreendimentos, acepções de pessoas, desentendimentos entre cristãos, relacionamento entre empregados e patrões e vários outros temas. Esses são problemas que afetam nossa vida continuamente. O ensino de Tiago, então, destina-se a demonstrar maneiras pelas quais a nossa fé em Deus é testada de modo a determinar a sua veracidade e também a forma pela qual essa fé é colocada em prática em todas as áreas da vida. Autor. O autor do livro se identifica como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Como são mencionados no Novo Testamento, vários indivíduos com esse mesmo nome, deve ser feita uma breve consideração sobre o caso. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, foi um dos primeiros discípulos do Senhor Jesus. Ele foi decapitado por Herodes Agripa I, antes de 44 depois de Cristo. Portanto, não teve participação na história da igreja em Jerusalém durante a época que estamos considerando. Tiago, filho de Alfeu, também foi um dos discípulos de Jesus, mas não é mais citado na narrativa. O pai de Judas, não Iscariotes, também foi discípulo do Senhor, chamava-se Tiago, mas a única figura proeminente que trazia esse nome e permaneceu durante esse período é aquele que foi designado por Paulo como Tiago, o irmão do Senhor. Ele é citado nos evangelhos como um dos 4 irmãos de Cristo, que se mantiveram incrédulos durante o ministério de Jesus. No entanto, é mencionado como um crente participante de uma reunião de oração em Jerusalém. Quanto da partida de Pedro daquela cidade, ele assumiu a liderança da igreja que ali havia. Uma comparação entre Gálatas e Atos destaca Tiago como uma das colunas da igreja. Sua última aparição no Novo Testamento está em Atos 21, do versículo 18. De acordo com a tradição, Tiago foi martirizado pelos judeus em Jerusalém no ano 62. Tradicionalmente, o último desses 4 personagens tem sido conhecido como o autor da epístola que leva o seu nome. Ele era um homem consagrado, bastante interessado em que todos aqueles que professam crer em Deus levassem uma vida regrada. Também conhecido como um homem de oração, ele incita seus eleitores a desenvolverem a mesma prática. Suas opiniões são muito parecidas com as apresentadas por Jesus em seus ensinamentos. É especialmente notável a íntima semelhança entre a epístola de Tiago e o Sermão do Monte. O que é fé? Essa é a questão a que Tiago procura responder. Fé não é um mero questionamento acadêmico, tampouco uma curiosidade irrelevante. É algo que transpassa o mais íntimo do coração do homem e alcança o cerne de sua vida cotidiana. Propósito, esboço. Temos a introdução, teste da fé, natureza da fé, obras da fé e a aplicação da fé no capítulo 4. Propósito e conteúdo. Com certeza é digno de nota o fato de que uma epístola trata de provações e sofrimentos, inicia com as palavras toda alegria. Alegria é o resultado da vida com Deus. Há mais de 400 referências à alegria no sentido bíblico. Essa vem de Deus e leva o crente a se santificar ainda mais, principalmente durante o período de provação.
O propósito básico da tribulação é produzir perseverança, significado literal de paciência nessa passagem, e perfeição. A palavra tentação ou provação aqui faz referência às pressões externas que afligem intensamente o crente. Elas vêm com a permissão de Deus, destinadas a testar ou provar a nossa fé. Uma vez superadas, trazem consigo a promessa de recompensa. Há também a tentação que parte de dentro. Devido à natureza pecaminosa do ser humano, essa não procede de Deus. A fé genuína é produtiva. Isso se deve ao caráter vital. Tudo aquilo que está vivo é ativo. Tiago menciona essa importante faceta da verdade ao falar sobre fé e obras. A afirmação-chave está no versículo 2. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém dizer que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante à fé, salvá-lo? A expressão semelhante fé refere-se não à fé em geral, mas a um tipo particular de fé, mais especialmente aquela que não produz nada. Tiago está dizendo que se a vida de alguém for isenta de boas obras, podemos apenas concluir que essa pessoa não possui a fé genuína em Deus. Do ponto de vista humano, temos de demonstrar nossa fé de maneira que esta seja vista pelas pessoas ao nosso redor. Embora alguns tenham definido de que essa passagem contraria o ensino de Paulo a respeito da fé em Romanos 4, na verdade as duas mensagens são complementares e não contraditórias. Em Romanos, vemos que Deus sabia que a fé de Abraão era genuína, porque olhou o seu coração. A declaração de Tiago é que as pessoas só puderam saber que a fé de Abraão era genuína porque viram suas boas obras. Aparentemente, Paulo une esses dois elementos quando escreve sobre fé, agindo por meio do amor. Tiago prossegue a partir desse ponto para demonstrar a relevância de tudo isso na vida daquele que professa sua fé em Cristo. Sua orientação a respeito do uso da língua, sobre planos de negociação e sobre oração são de natureza bastante prática. Hebreus. Tema. A conclamação central dessa epístola é que o crente prossiga para o que é perfeito. Em lugar de se desviar ou retornar a práticas antigas, por um lado, há solenes advertências espalhadas por toda a carta. Elas demonstram o perigo da negligência, descrença, imaturidade e apostasia. Não devemos nos desviar da verdade nem dos privilégios do Evangelho. Por outro lado, Hebreus enfatiza a superioridade de Cristo em um nível que não encontramos em nenhum outro livro do Novo Testamento. Jesus Cristo se destaca sobre homens, anjos e rituais. Ele é a revelação final de Deus e o mediador de uma nova e melhor aliança. Autoria. Uma das principais questões ligadas a Hebreus é sobre quem a escreveu, não a citação do nome do autor na carta, e todas as tentativas de apresentar uma resposta definitiva fracassaram. Desde o IV século, o nome de Paulo tem sido associado a essa epístola. Alguns apontam as semelhanças como as outras obras conhecidas do apóstolo, tais como a referência a Timóteo, o pedido de oração, o uso da frase "o meu justo viverá pela fé", juntamente com uma grande ênfase sobre o assunto fé. Devido a características diversas, no entanto, muitos têm sugerido que a carta tenha sido escrita por outros autores. O estilo geral da redação e a abordagem do assunto não são exatamente paulinos. O uso constante da Septuaginta, versão em grego do Antigo Testamento, em citações, o estilo gramatical polido e a visão da lei como uma sombra e não como uma maldição, fazem com que essa epístola se afaste da autoria paulina. Assim, estudiosos de outrora, bem como os de épocas recentes, têm sugerido outros nomes, como Barnabé, Lucas e Apolo. Geralmente, essas discussões terminam com a famosa declaração de Orígenes de Alexandria, terceiro século. Só Deus sabe com certeza quem escreveu a epístola. Apesar da incerteza com relação ao autor, a grandiosidade dessa carta permanece intacta. Ela traz uma apresentação inigualável da glória de Cristo Redentor, o sumo sacerdote imutável. A superioridade de Cristo e o viver pela fé constituem o duplo tema do livro. De esboço, nós temos a superioridade de Cristo acima dos profetas, dos anjos. Primeira advertência, negligência acima de Moisés, acima de Josué, acima de Arão, acima do sacerdócio levítico, acima da antiga aliança, acima das ordenanças. Superioridade da fé, acesso a Deus. Quinta advertência, modo de vida do mundo, aprendizado com os filhos de Deus, privilégio celestial e deveres perante os homens, e a conclusão no capítulo 13. Propósito e conteúdo.
A declaração de abertura da epístola reúne o todo da revelação bíblica. Deus falou por intermédio dos profetas no Antigo Testamento e também por seu Filho no Novo Testamento. A grandiosidade da revelação veio mediante aquele que é descrito como herdeiro, criador, Deus sustentador e redentor. Agora, ele está sentado à destra do trono da majestade nos céus, como nosso sumo sacerdote. Assim, Cristo é superior aos anjos porque os criou, a Moisés e a Josué, porque ele é Senhor sobre os servos, a Arão e aos seus sucessores, porque ele é o grande sumo sacerdote que suplanta os sacerdotes de menor hierarquia. A nova aliança, do qual Cristo é o mediador, é superior à antiga, e o sacrifício divino suplanta as ofertas cerimoniais de touros e bodes. A segunda maior divisão da carta apresenta a fé como um modo de vida supremo. Os capítulos 11 e 12 são particularmente notáveis. Aquela demonstra as maneiras pelas quais a fé dos santos do Antigo Testamento foi testada. Este último revela razões pelo que a nossa fé passa por testes. Os heróis da fé mencionados ilustram o que significa andar com Deus, viver e morrer na dependência de suas promessas. Cristo é o maior exemplo de todos, o autor e consumador da fé. Devemos aceitá-lo e aprender que Deus, ao permitir que enfrentamos provações e ao nos disciplinar, nos trata como filhos, de maneira a levar-nos à maturidade e, por último, à perfeição. Juntamente com as duas principais ênfases da epístola, o autor coloca as seções de advertência. Embora os estudiosos e comentaristas apresentem diferentes pontos de vista com relação às interpretações precisas, ninguém questiona a seriedade dessas palavras. Podemos resumir todas as advertências na mensagem do capítulo 12. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, isso é, Deus. De maneira geral, essas advertências se tornam mais severas e mais pesadas à medida que a carta se desenvolve. A primeira fala contra a negligência, a última a cautela contra uma recusa obstinada em ouvir as palavras de Deus. Em uma linguagem viva, as duas advertências mais pungentes podem ser as que são apresentadas no capítulo 5 e 6, e em peca deliberadamente. Após ter conhecido a verdade, não terá seus pecados extirpados. O antídoto para tais perigos está nas exortações apresentadas no livro. Há, ao todo, 3 expressões que estimulam o crente a crescer na fé e a prosseguir em vez de retroceder em sua caminhada espiritual. 1 Pedro, contexto. Destinado aos eleitos que são forasteiros da dispersão do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, a primeira epístola de Pedro faz brilhar um raio de esperança nas trevas daqueles que sofriam aflição e perseguição. A ideia de sofrimento aparece 10 vezes com referência ao que o cristão pode esperar. Além disso, a ideia de provação consta de 2 passagens muito importantes. O que o cristão deve fazer e pensar quando estiver vivendo essas circunstâncias? Pedro oferece uma resposta servindo-se da palavra esperança encontrada no capítulo 1 em forma verbal e assegura os seus leitores de que Deus tem um propósito bem definido ao permitir essas dificuldades. Autor. O nome Pedro é familiar ao leitor dos livros históricos do Novo Testamento. Ele teve uma participação importante no ministério terreno do Nosso Senhor e o vemos como líder da igreja em Jerusalém nos primeiros 12 capítulos de Atos. Pescador nativo de Betsaida, próximo ao mar da Galileia, ao norte da Palestina, Pedro era o irmão mais velho de André. Este foi quem o levou a Jesus. Naquela ocasião, o mestre profetizou que o antigo e o inconstante Simão um dia se tornaria Pedro, renovado e firme como uma rocha. Ele foi chamado de seu barco de pesca para se tornar um pescador de homens. Por fim, em Marcos, no capítulo 3, foi comissionado a ser um dos 12 que acompanhariam o Senhor e daria sequência ao ministério evangelístico de Cristo. Pertencente ao círculo íntimo do mestre, juntamente com Tiago e João, acompanhou Jesus em vários acontecimentos importantes, a saber, a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração e a véspera da crucificação no jardim do Getsemane. Pedro mostrou-se excessivamente confiante com relação à sua constante lealdade a Jesus. Logo, porém, o negou. Mas depois, pela graça divina, foi restaurado a comunhão e comissionado a seguir e servir a Cristo novamente. Como líder da igreja primitiva em Jerusalém, vemos em Pedro um pregador destemido, um defensor e um administrador. Sua carta evidencia ter ele aprendido a lição.
Ela está repleta de referências à fidelidade, ao cuidado do pastor pelas ovelhas e às responsabilidades do cristão perante seu Senhor e seus semelhantes. Assim, a partir de sua vida plena, Pedro, agora idoso, escreve aos crentes que estão enfrentando tribulações e sofrimentos. Ele descobrira que a presença do Senhor era-lhe suficiente. Agora exorta seus eleitores a lançarem todas as suas ansiedades sobre Deus, porque o cuidado divino é constante sobre eles. De esboço temos as saudações, perspectiva e sofrimento, pressão e sofrimento, serviço e sofrimento, testemunho e sofrimento, atitudes pessoais e sofrimento, e a conclusão no capítulo 5. Propósito e conteúdo. A vida cristã nunca é descrita como um mar de rosas. Na verdade, Pedro afirma que em meio aos sofrimentos presentes, para isso mesmo foste chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Por que motivo o Senhor permite o sofrimento? Destina-se a eles a provar a nossa fé, para que redunde em louvor, glória e honra na relação de Jesus Cristo. Na verdade, é um privilégio sofrer por causa da justiça. O Senhor Jesus também experimentou o mesmo. Participar do sofrimento de Cristo resultará em alegria na sua volta. Existe o sofrimento que é segundo a vontade de Deus, que visa nos levar a render a nossa alma ao fiel Criador na prática do bem. Em outras palavras, Deus sabe o que está fazendo. Devemos continuar agindo corretamente apesar das circunstâncias. Somos chamados filhos de Deus para compartilhar de sua glória. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Para contrabalancear essa mensagem, há uma nota de esperança. Que conforto ela traz ao cristão. Deus nos concedeu uma viva esperança. Tem reservado para nós uma esperança no céu e nos guarda em vista daquele dia. Nossa esperança está em Deus e em sua graça. Assim como Ele ressuscitou o Cristo dos mortos, também seremos levados para a glória. Essa esperança está dentro de nós, fazendo-nos permanecer firmes pela fé e denotando ser tão real que as pessoas ao nosso redor nos perguntarão a respeito dela. Assim, as provações que enfrentamos se transformam em oportunidades para testemunharmos de Cristo. A maneira com que Pedro usa o modo imperativo do verbo é digno de nota, juntamente com o particípio da forma de ordenanças, com o uso desses recursos estilísticos. Ele procura mostrar aos seus leitores que o viver para Deus lança grandes exigências sobre nós. Essa ordenança positiva serve para nos guiar e nos moldar até o dia da volta de Cristo. É uma aplicação das palavras de Jesus citadas no segundo Evangelho. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, do versículo 30 ao 31. Com a obediência aos seus mandamentos, estaremos demonstrando o nosso amor.